paz do Senhor, irmãos. Deus te abençoe. Pastor Edivaldo Oliveira falando aqui. Mais uma vez reunidos de forma online para compartilhar a palavra de Deus, para lermos um trecho aqui das Escrituras, fazer uma breve reflexão e no final orarmos juntos uns pelos outros. Eu peço que você ouça essa mensagem até o final, que você coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração. Coloque o seu nome, o lugar de onde você fala e o seu pedido de oração. Amém? No final nós vamos orar juntos. Todos os dias nós estamos fazendo uma reflexão em Salmos e hoje nós vamos ler aqui um trecho de Salmos 22. Estilo de Alessandra entrou aqui. A paz, querido. A paz, meu amor. Tudo bem? A minha esposa está aqui monitorando a transmissão. E o meu alô também a todos que entraram aí, né? Tanto pelo YouTube como pelo Instagram. Eu peço que você nos ajude compartilhando essa mensagem. Quando você dá o seu like no vídeo, quando você comenta alguma coisa, quando você compartilha, você está ajudando a gente a tornar essa mensagem relevante para as redes sociais. O YouTube, o Instagram, o Facebook, quando a mensagem tem muita interação, eles entendem que essa mensagem deve ser compartilhada. Aí eles sugerem essa mensagem para outras pessoas. Então nos ajude aí fazendo a sua parte. O seu like, o seu comentário, o seu pedido de oração, o seu compartilhamento, né? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E se você está aí no Instagram, clica lá em seguir para você seguir a gente todos os dias. Salmos 22. Eu quero ler apenas o versículo 1 por enquanto. Salmos 22, versículo 1. Diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Eu estou lendo Salmos 22, versículo 1. Tem umas versões que diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Eu quero ler também, junto com você, Mateus capítulo 27, versículo 46. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46. Que diz assim: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Até agora, todos os estudos de salmos que nós fizemos, eles são salmos de Davi, salmos escritos por Davi, que retratavam algum momento que Davi estava enfrentando, seja uma luta, uma peleja, um inimigo, talvez uma enfermidade. Esse salmo aqui não é diferente. Davi, ele pode ser que ele tenha se sentido abandonado por Deus em algum momento difícil da sua vida e por isso ele escreveu esse salmo. Só que esse salmo também é um salmo messiânico. O que significa isso? É um salmo que diz respeito à vinda do Messias, à vinda de Jesus. E ele fala de alguma coisa que Jesus iria passar durante a sua trajetória de vida. Por isso ele tem um sentido todo especial, porque nós percebemos no Evangelho de Mateus Jesus repetindo as mesmas palavras de Davi. Deus meu, por que me desamparaste?
Então, historicamente, esse salmo relata, né, os pensamentos, as orações de Davi quando ele estava sendo perseguido, quando ele estava sofrendo uma perseguição que parecia não ter fim. A aflição daquele que sofre é uma coisa muito dura, muito difícil, mas ela pode se tornar temporária quando a pessoa deposita a sua confiança em Deus. As palavras de Jesus, elas são tiradas diretamente desse salmo, que foi escrito cerca de 1000 anos antes da morte de Cristo. Jesus também usou as Escrituras quando ele leu o livro do profeta Isaías, lembra? Que ele disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então Jesus, ele conhecia a palavra de Deus, Jesus conhecia a Bíblia. Algumas pessoas dizem que nós devemos considerar somente o Novo Testamento para a nossa conduta cristã. Isso não é verdade. O Velho Testamento é tão precioso e tão rico e tão necessário que ele era usado por Jesus. Obrigado, Rainara Rodrigues, por se tornar membro do Minuto com Deus no YouTube. Obrigado. Os membros nos ajudam a sustentar esse ministério, irmãos. É isso. Literalmente é isso. Então, irmãos, o Antigo Testamento é tão necessário, tão rico e tão poderoso que era a Bíblia que Jesus usava. Deixa eu acenar para algumas pessoas aqui no Instagram. Pessoas que gentilmente acenam aqui na transmissão, né? Continue interagindo, continue participando. Isso é importante demais para nós. Tá bom? A maior parte desse salmo, de Salmos 22, é uma profecia acerca do sofrimento que Jesus suportou na cruz. E ela é citada repetidamente no Evangelho durante a narração da crucificação. Esse versículo inicial que eu li, ele nos lembra que o maior sofrimento que Jesus suportou não foi a dor física, mas a agonia emocional de morrer sozinho, de ser abandonado por Deus. Naquele momento da cruz, Deus deixou Jesus sozinho. Eu não sei se eu posso usar essa palavra abandonado, não é? Porque, na verdade, era necessário que Jesus passasse ali na cruz a morte do pecador. E o pecador, ele morre sozinho. O pecador morre sem Deus. Se você não entrega a sua vida a Cristo durante o tempo em que você pode fazer isso, você está arriscado a morrer sozinho, abandonado por Deus. E isso é terrível. Jesus experimentou a morte longe de Deus para que eu e você pudéssemos ter acesso à vida de Deus. Para compreender melhor esse conceito à luz da Bíblia, nós podemos partir de Gênesis capítulo 2, versículo 17, onde Deus anunciou ao homem que o pecado, que a desobediência resulta em morte. Gênesis 2,17 está escrito assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus advertiu o primeiro casal de que a desobediência à sua lei traria a morte. E quando nós continuamos a ler o relato de Gênesis, nós percebemos que Deus não estava se referindo à morte física. Adão e Eva pecaram, eles desobedeceram a Deus, mas a vida física deles
continuou por mais de 900 anos. É o que diz a Bíblia. Fisicamente, eles não morreram naquele dia da desobediência. Mas naquele dia, Adão e a sua esposa Eva foram separados de Deus, foram expulsos do jardim. Mais tarde nós aprendemos, com os relatos bíblicos, que a morte é uma separação. A morte física é a separação do espírito e do corpo. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, vai anotando aí. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 fala sobre isso. Olha o que Salomão escreveu. E o pó volte à terra como o era. Lembra que Deus formou o homem do pó? E Deus disse assim, tu és pó e ao pó voltarás. Pois é isso que Salomão está dizendo aqui. E o pó volte à terra como o era. E o espírito aqui está com o E minúsculo, ou seja, o espírito do homem, ele volte a Deus que o deu. Não é o Espírito Santo, é o espírito que habita em nós, o espírito humano, o sopro de vida, ele volte para Deus que o deu. Essa ideia é reafirmada em Tiago capítulo 2, verso 26. Eu separei alguns versículos aqui para a gente ter um embasamento dessas palavras de Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Mas nós vamos orar juntos aqui no final, amém? No nome de Jesus. Por isso, coloque aí o seu pedido de oração, coloque o seu nome nos comentários, o seu pedido de oração, coloque o lugar de onde você está falando. Ao final dessa palavra, nós vamos orar juntos. Tiago, capítulo 2, verso 26, diz assim, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. O corpo nosso, sem o espírito, é somente uma carcaça, irmãos. É só o pó. Se você puder, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar juntos, vamos falar com o Pai. Deus meu, por que me abandonaste? Senhor, obrigado por nos ensinar tanto com essas palavras. Obrigado por aprendermos tanto com essas palavras tão maravilhosas de Jesus. Hoje nós compreendemos que foi necessário Jesus ser abandonado ali na cruz para que nós pudéssemos usufruir da tua doce e maravilhosa presença. Obrigado por ter nos reconciliado contigo mesmo em Cristo Jesus. Aleluia. Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida dessa pessoa, desse irmão e dessa irmã que escreveram aqui os seus pedidos de oração. Nós temos experimentado dias aqui muito difíceis aqui na Terra. Dias em que estamos vencendo, graças a Deus, uma pandemia, em que estamos vencendo uma crise econômica, uma crise política, uma crise moral, uma crise espiritual, uma vez que a Igreja do Senhor tem sido muito atacada nos seus princípios, muitas vezes se afastado dos teus caminhos e se rendido à vontade humana. Eu peço ao Senhor que venha de encontro às nossas necessidades, Pai. Essa pessoa que está me ouvindo, que o Senhor cuide dela, que o Senhor cuide dessa família, que o Senhor leve o sustento, o alimento, que o Senhor abra as portas de emprego, que o Senhor leve a cura das enfermidades, que o Senhor leve a restauração nesse relacionamento que foi quebrado, Pai. Em nome de Jesus, que essa seja uma semana favorável para esse irmão e para essa irmã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.